uma marca, o nosso domingo espetacular que dá água na boca de muita gente. Você tem aí alguma coisa para comer por perto, vai passar vontade, viu? Vai vendo aqui, ó. Tem nhoque hoje, tem lasanha, ravioli, espaguete. Sentiu o drama? Sabia, Carol, que lá em casa, por muito tempo, domingo sempre foi dia de reunir o pessoal com macarronada? É de vocês também? Que saudade, inclusive, de ir numa cantina italiana, viu? Acho que quando tudo isso acabar, vai ser um dos meus primeiros destinos. Sabe que eu acho que eu também. A primeira coisa que eu vou querer fazer vai ser ir numa cantina. Bom, ainda bem que dá para pedir em casa uma boa massa fresca, não é verdade? Ou então, preparar com a família. E que tal, então, a gente mergulhar nas curiosidades dessas massas artesanais, hein? Massas sem conservantes, não é? Massas com sabor diferenciado. É isso aí, gente. Mitos e Verdades de hoje está no ar. Farinha, ovos e mão na massa. Hoje é dia da gente descobrir segredos e curiosidades das massas. Ah, mas tem um detalhe que eu ia me esquecendo. Hoje vamos falar sobre as massas frescas, feitas de forma artesanal. A divisão mais conhecida é a massa fresca, que é a massa feita em casa ou preparada e depois refrigerada para ser consumida rapidamente. E a massa seca, industrializada. Elas têm já a adição de várias substâncias que deixam com que elas sejam tão saudáveis quanto as outras, para que tenha uma conservação e um tempo de duração maior. A origem da massa é motivo de discussão e muita história. Apesar dos italianos terem popularizado o alimento, foram povos de outros lugares do mundo que juntaram a farinha e a água para criar as massas que comemos nos dias atuais. Alguns estudos indicam que o macarrão surgiu na China por volta de 1295. Já outros apontam que as massas chegaram às mãos dos italianos pelos árabes durante a Idade Média. E uma terceira linha de pesquisadores acredita que os italianos já conheciam o alimento. Em 1279, anotações em um livro traziam o nome de maccherone, um prato que se parece com a massa que consumimos atualmente. Segundo a Organização Internacional de Massa, que é a entidade que reúne os países produtores, em 99,3% dos lares brasileiros tem macarrão. Não é à toa que o nosso Brasil é o terceiro maior país produtor, ficando atrás só da Itália e dos Estados Unidos. Opa, tá quase pronto. Mas será que não está muito tarde para comer macarrão, não? Tem gente que diz que comer macarrão ou massa à noite não é muito bom para a saúde, né? Mito ou verdade? Isso é mito. Não é que faça mal. Não faz mal a ninguém. Em média, o brasileiro consome cerca de 6 quilos de massa por ano. Já na Itália, o consumo chega a 23,5 quilos por ano. Por lá, existem mais de 500 versões de massas, enquanto aqui temos por volta de 60 tipos. E você, sabe qual é a preferência nacional? O espaguete. Sabia que apenas 4% das massas consumidas no Brasil são massas frescas? Puxa vida, quantos milhões e milhões de pessoas estão perdendo essa coisa tão gostosa que é a massa fresca. Mas vamos para as nossas redes sociais. Quem pergunta é a Carla Ilaneto. Ela quer saber o quê? Se a massa fresca é o tipo de massa mais saudável. Mito ou verdade? É verdade. Comparando a massa fresca e a massa fresca ela é mais saudável, porque os ingredientes são frescos, os ingredientes são nobres. Em média, a gente tem, a cada 100 gramas de massa fresca, em torno de 280 calorias. Já na massa seca, cada 100 gramas, em torno de 315, 320 calorias. Foi depois de comer massa em um restaurante e não se sentir muito bem que o Lucas resolveu colocar em prática os ensinamentos do avô. E hoje você vive das suas massas? É o seu trabalho efetivo hoje? Sim, é meu trabalho, meu único trabalho e é o que eu quero fazer. Eu quero
que isso se torne muito maior do que é hoje. Vontade e criatividade não faltam para esse novo empreendedor. Olha que bonitas as massas. Os sabores são surpreendentes. Um ravioli integral recheado com queijo brie e mel. E um outro ravioli de massa de cacau com recheio de creme de avelã. Para fazer a massa, o Lucas usa 2 ingredientes: farinha de trigo integral e 5 ovos. Diabéticos não podem comer massas. Mito ou verdade? Isso é mito. Diabéticos podem comer massa dentro de uma dieta elaborada para aquela pessoa. Depois de sovar a massa, é hora de deixar ela descansar. Enquanto ela descansa, eu vou deixar ela embalada no plástico filme. Enquanto isso, ele prepara o recheio. E o processo é bem simples também. Misturar em uma tigela o queijo brie e o mel. A massa já está no ponto. Agora é o momento de laminar. E para isso, além do rolo, o Lucas usa uma máquina. Para colocar o recheio, eu uso aqui uma manga de silicone. É um saco de confeiteiro de silicone. E jogo o recheio. Cozinhar a massa leva apenas 5 minutinhos. Por 5, 6 minutinhos. A @Elaine Pacheco quer saber: massa sem molho não engorda? Mito ou verdade? É um grande mito, porque o molho normalmente é o que menos importa em termos de emagrecimento ou de engordar em uma massa. Para o ravioli doce, a única diferença no processo da massa é acrescentar cacau 100%. No recheio, o creme de avelã que o Lucas usa é comprado pronto. A criançada vai amar essa massa, hein? A Cida é aquela típica nona italiana. Adora fazer a massa fresca para os netos. Rapidamente os ovos vão aderindo à farinha, a farinha vai se misturando com os ovos e a água. O fusilli é uma das suas especialidades. E para deixar ele na forma tradicional, como um tubo oco por dentro, ela tem um segredinho. Cida, que ferrinho é esse que você achou para fazer o fusilli? Esse ferrinho eu ganhei de herança da minha tia. Quantos anos esse ferrinho está na família? Olha, esse ferrinho deve estar acho que mais de 70 anos. Coloco, aperto um pouco e não pode pressionar muito, porque senão ele fica de ferro. Coloco. Comer massa dá a sensação de inchaço no estômago. Mito ou verdade? Isso é verdade, porque a massa tem uma característica que a gente chama de ser higroscópica, então ela tem uma capacidade grande de absorver água. A tradição do fusilli e do ferrinho está longe de acabar na família da nona. E você está ensinando alguém a fazer o fusilli do jeito que você aprendeu? Olha, eu estou tentando ensinar para os meus netos. Wesley chegou em São Paulo em 2016. Começou trabalhando como lavador de pratos e, aos poucos, foi aprendendo como preparar uma boa massa. O chefe de cozinha desse restaurante era italiano, aí ele me ensinou muita coisa. Depois de um ano mais ou menos fazendo massa para o restaurante, eu resolvi arriscar em casa mais minha esposa. E pelo jeito ele aprendeu direitinho. Essa colorida é de comer com os olhos, não é mesmo? Para fazer essas cores, o Wesley usa ingredientes naturais: beterraba, cenoura e espinafre. Aí, junto com o líquido que ele extraiu dos alimentos, ele acrescenta farinha e sal. Vou fazer agora a massa tradicional. Essa massa eu vou usar ovos, não vou usar nenhum líquido para atingir outra cor. Procura uma farinha de boa qualidade de trigo. E se você for querer uma massa mais al dente, você pode adicionar um pouquinho de sêmola. Para cada 100 gramas de trigo, 30 de sêmola. A farinha de sêmola é mais saudável que a de trigo. Mito ou verdade? Isso é verdade. A sêmola, né, a semolina, que é a farinha da sêmola,
ela tem mais nutrientes, ela é mais rica em nutrientes que a farinha de trigo comum. Então, será que ela previne doenças cardiovasculares? Mito ou verdade? Isso é mito. O fato de a sêmola ser mais rica em vitaminas e nutrientes que o trigo todo não significa que comer a farinha de sêmola ou a semolina vai ter benefícios tão importantes para a nossa saúde a ponto de prevenir doenças cardiovasculares ou alguma outra coisa. Massa pronta, hora de laminar e começar a montagem. Essa massa de ovos vai ser minha base. As coloridas eu vou pôr por cima. Agora eu vou rechear ela, vou virar o lado oposto, o lado que não tem tanta cores. E aqui eu coloco o recheio. A massa recheada é mais calórica que a massa sem recheio. Mito ou verdade? Depende. Se a gente for comparar um prato de massa sem recheio com recheio com o mesmo peso, a massa com recheio, dependendo do recheio, vai engordar menos. Depois de cozinhar, ele monta o prato. Para destacar o colorido da massa, ele usa o molho branco de acompanhamento. Wesley, tem alguma cor que você sonha em fazer, porque fica pensando assim, mas como que eu vou fazer essa cor e não conseguiu ainda? Tem sim. A cor azul. Eu tenho uma vontade de fazer essa cor que eu não consegui atingir ainda. Então quando sair a sua massa na cor azul, me chama, hein, que eu vou experimentar. Lasanha à bolonhesa. Só de falar, já estou salivando. Esse prato com massa fresca é um dos campeões de venda no restaurante do Aldo. Trabalhando no ramo desde 1976, ele é um expert em massas. A massa fresca caseira é uma coisa totalmente artesanal, então ela tem um tempo de validade muito curto, de 3 a 4 dias. Mas será que é possível congelar? Pode. Você pode consumir aí até 6 meses se você conseguir tirar todo o ar fechado a vácuo. Caso ao contrário, eu aconselho comer dentro de 60 dias. Massa caseira tem mais proteína, mas também tem uma quantidade grande de gorduras. Mito ou verdade? Isso é verdade. A massa seca ela tem menos gordura que a massa fresca. O processo da massa do chefe Aldo é bem artesanal mesmo. Ele segue passo a passo tudo que aprendeu com a família italiana. Essa massa aqui, se você for deixar para consumir 2 ou 3 dias, ela precisa ficar bem ventilada. Lá na Itália, no começo do século XIX, o que eles faziam? Eles penduravam nos varais essa massa fresca lá, e depois eles vendiam. Massa pronta, é hora de cozinhar e montar a lasanha. Que coisa linda! Vamos ao forno, essa belezura! E olha só, tem receita deliciosa na internet para você, e bem fresca. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com/canal Domingo Espetacular para aprender a fazer uma massa de nhoque de batata. Tá esperando o quê? Curtiu o nosso Mitos e Verdades de hoje? Então corre no nosso Instagram para me contar, @Domingo Espetacular. Estou louco para saber como você está aproveitando as nossas dicas. Domingo que vem tem mais. Até lá!